A análise, seja do ressentimento, da inveja, dos ciúmes, vai dizer de uma situação que é comum num orbe de prova e de expiação, como que ora vivemos. E quando nós falamos de ser comum, é devido à dificuldade que nós temos de viver a caridade cristalina, genuína, tal como Jesus nos legara. O nosso amor ainda é misturado de ciúme, de impaciência, de inveja, que acaba trazendo a imagem fatídica do trigo misturado com joio. E quando nós fazemos uma análise da inveja propriamente dita, precisamos separar aquele que se sente alvo dessa vibração e aquele que a experimenta. Em sendo aquele que vive a experiência de invejar alguém, o prélio que vai imperiar é a caridade, que nos faz apanhar num golpe de vista de cima a situação de dor e de infortúnio que se vive aqui, e que vai nos emular a essa caridade em ação compassiva que tenta lenir a dificuldade que outrem passe. Mas seja no sentimento, para aquele que perceba que alguém o inveja, dela supracitada, ou de uma perseguição, de uma calúnia, é importante que nós silenciemos, visto que comentar acerca do que você percebe que esteja vindo ao seu encontro vai te colocar na mesma fio vibracional do outro. E assim você se torna alvo de choque para aquilo que está sendo arremessado na sua direção. Em sendo assim, quando é colocado uma experiência de desafio, onde uma energia dardosa vem ao meu encontro e que esteja me aflitar, me incomodar, direção seria orar por aquele que você percebe que está nessa febre da inveja, pedir a bênção sobre ele, que ao agir dessa forma, ele vai ser recebido por um eflúvio benéfico, e isso é uma proteção para você, porque você se coloca acima desse teor vibracional. E aqui vale para as situações que nós vivamos, do teor que seja, e que sejam expressões de sombra com a sua diferente roupa a nos encontrar. Evitemos propalar o mal, a ação nefanda.
Quando percebemos uma atitude menos digna de alguém, um sentimento que contrasta e cai numa alinhamento da nossa inferioridade, uma atitude malsã precisa nos encontrar no silêncio de Deus que abençoa. Porque imiscuído a isso está uma maldição que procura infiltrar e acontecer nesse prédio adentro e que tem o obsessor como partícipe na tentativa de alvejar o desprevenido. Quando consideramos que para que eu estabeleça uma blindagem a um tiroteio energético, eu precisarei saber subir com um desejo nobre, digno e limpo. Se eu estiver na faixa do agressor, eu sou alvo de choque disso e vou acabar fazendo uma fermentação de uma maldição e de um propalo de torpeza, vileza, antipatia, que é o que a sombra deseja urdir e pipocar por esse orbe afora. E a divisão é algo que é uma tentativa, seja dentro do movimento espírita, seja no ambiente de trabalho, seja entre quatro paredes, onde acontece por sentimentos como ciúme, inveja, ódio, falta de perdão, acontece um desentendimento entre um filho e um pai, uma irmã e outra, a mãe e uma filha, que termina com a saída de um integrante daquele conluio, deixando aquele gosto de como vai ser, o que vai acontecer, devido ao ponto de interrogação que acontece por a ruptura em condição inamistosa, insalubre, e que vai pervagar afora e leva muitas vezes a crime passional. Tanto a estatística de violência doméstica quanto de assassinato acontecido por alguém ali da autoria daquele que mora junto tem crescido. Autoextermínio, que são índices que vão mostrar para nós que nós estamos refém dessas mazelas. E isso passa pela fofoca que eu dou aso, pela propalação de uma notícia desnecessária, ao passo que aquilo que é para ser seguido e nobre precisaria ser levado. E tem a ver com
essa insistência e esse viés de desfraldar uma bandeira de paz. Quando se fala do espírito batedor, que havia sido comentado por Kardec, tem a ver com um indivíduo encarnado ou desencarnado que está ainda num estágio de agredir, de violentar. Por isso, nós precisamos ter cuidado com o noticiário que colocamos escancarado no centro da nossa casa, a derramar notícia nefanda. Para que nós tenhamos essa postura da oração e do auxílio que possa alcançar o necessitado da sorte. Por isso que, ao encontrar uma situação em que o outro está tomado por uma febre invejosa e percebo que aquilo me incomoda, preciso envolver esse outro em oração, que com o tempo isso vai me tornando anticorpizada em relação a isso, devido ao farnel moral para lidar. Em Vidas Vazias, Joana de Anjos vai dizer no capítulo A Inveja que quando aquele que vive esse sentimento, ele se esforça para diretivar na direção de outro e algo de benéfico, isso vai auxiliá-lo a ir vencendo esse sentimento. Exercício que renova esse prospecto mental, onde via cromo, que trabalha o mosaico, a tinta de todo matiz, que vai trazer beleza sobre qualquer aspecto, e se sobreponha a uma amargura e um pessimismo que esteja fazendo parte do rotinal do indivíduo. E quando ocorre uma vontade nesse fanal, eu vou conseguindo amealhar um recurso que vai aquilatar a têmpera da minha alma e me capacita a usar o meu livre-arbítrio, que per si não alcançaria o tempo de Deus, mas de forma elevada. Por isso que a experiência de viver aquilo que Jesus nos propala é a melhor prevenção e antídoto que nós temos contra a nossa mazela. Quando é possível trazer
um sentimento nobre que vai preencher o meu escaninho da alma e vai me colocando em condição de enfibratura moral. Por esse motivo que nós precisamos de ir ao encalço da orientação conforme Jesus nos deu e desejar para o outro aquilo que no momento ele não é capaz de nos desejar. Na passagem em que Jesus cura a mulher com fluxo de sangue, que vai estar em Mateus 9, 18, 26, Lucas 8, 40, 56, relata que essa moça, ela estava há 12 anos com um fluxo sanguíneo que a padecia e, após ter passado médico por médico, isso intensificava e piorava. O que ela tinha, ela havia colocado na roda do tratamento e houvera sabido da figura inabordável do Cristo e foi procurá-lo. E dizia de si para consigo: se apenas encostar o dedo na sua veste, estarei salva e liberta. E aqui já mostra o disposição, o fervor e a fé que essa mulher trazia. Ao estar na encalço de ir até o mestre e de apenas encostar na ponta da sua veste. Ela não intentava trocar uma figurinha com ele, questionar algo, tecer alguma explicação. Ouvi-lo por um tempo prolongado. Não, o desejo era tocar na ponta do seu manto e bastaria. Quando ela não fez, naquele instante secou a fonte do fluxo sanguíneo e ela soube que o flagelo havia cessado. Jesus percebe que havia saído dele um poder, uma energia, volta à turba, indaga quem havia tocado a sua veste, a sua roupa. E o discípulo contra-responde que a turba o estava comprimindo, visto ele estar envolto naquele movimento que acontecia em torno dele, e não teria como saber de alguém específico.
A mulher, a essa altura, estava trêmula, atemorizada, recuou. E longe de um sentimento de ingratidão, se aproxima, prosterna diante dele, explica aquilo que havia acontecido. E ele Lola diz: filha, a sua fé te salvou. O seu fervor abriu essa rota para você. Vai em paz, tranquila e permanece com a sua cura. E é um caso dos únicos relatados no Evangelho, junto com Zaqueu, em que Jesus diz para ir, que a própria fé do indivíduo não havia descerrado a salvação. E mostra que ela estava espiritualmente pronta para aquele encontro com Jesus. Soube aproveitar aquele pentelésimo e sair erguida para uma nova trajetória que acontecia diante dela. Para tantos outros com os quais Jesus fez uma abordagem ali no Evangelho, ele dissera: vede não pecar para que não te aconteça algo pior, cuida-te de permanecer são moralmente, porque tantos quantos ainda não estavam prontos para um caminho onde a redenção pudesse entapetar o seu próximo passo. Mas tanto para Zaqueu quanto para essa mulher hemorroísa, ele vai dizer que poderiam seguir visto que a remissão havia chegado para a alma de cada qual. E aí mostra a importância de trabalhar e talhar o meu sentimento para que eu esteja pronta. Para que esteja de pé. Se eu me misco com um sentimento degenerativo, desvirtuado, isso vai comprometer o propalo da minha remissão. No subsequente, vem alguém dizendo, da parte do chefe da sinagoga, que a filha dele havia morrido. Ao que Jesus retroage: não temas, apenas crê, confia. Aguarda. E havia tomado João, Tiago e Pedro, foram até a casa desse supracitado chefe da sinagoga e diz que
a criança estava dormindo, que não havia morrido. Riram-se dele, ele entra e diz para ela, Talita cum, ergue-te. Ela, no mesmo instante, levanta e passa ao que fazer. Houve extasio, êxtase, espanto, e pediu para que não divulgasse o que houvera ocorrido, dando algo para que a menina se alimentasse. Existe um relato feito por Kardec de um senhor no período da Inquisição que havia lavrado a queimadura viva de uma mocinha com essa idade de 12 anos e não houvera quem quisesse fazer aquilo. E ela recebeu aquele sentencial, aguardava, porque seria feito essa sina macabra na direção dela, e como não houvesse como o capataz fosse cumprir aquilo que foi lavrado, esse senhor mesmo, que fez o lavro dessa sentença, foi ter com a menina e a queimou viva. E ele poderia, numa experiência subsequente, ter vivido uma situação expiacional que, inclusive, nos dá ensancha de, pelo caridade em ação, apagar minha multidão de desvio, erro, dolo, mas preferira passar por uma experiência em que ele foi tomado por um combustível efervescente que caiu sobre o seu corpo, que estava numa caldeira, e ele tem a sua carne, foi saindo do corpo, que ele estava em chama, viva, e ainda acontece de chegar até a sua casa, que ficava a uns 15 metros do local que ocorreu o acidente, deliberar, e com isso já mostrava parte do osso do rosto, porque ele estava fazendo cair ao chão os pedaços de carne. E devido à própria ação da chama, e ainda demora algumas horas até que ele venha a desencarnar. E nos mostra essa figura do Cristo que vai ao encontro e, ao invés de lavrar uma sentença que eu, pelo meu erro, mereceria, ele me estende a mão da misericórdia, da possibilidade de continuar e de corrigir pelo amor. Quando ele estende o braço para essa criança, a soergue e descerra diante dela um futuro ainda longo que ela teria, e com a segurança da sua presença, do seu auxílio. Que vai dizer que, ao me colocar como esse instrumento dele, preciso ser aquela voz que renova a esperança do outro, a confiança no próprio futuro,
o aconchego de poder fazer melhor. E evitar comentar o mal e dar vazão e ênfase a isso é caridade. Seja aquilo que seja a minha queda e a queda de outrem, precisa nos encontrar em oração e na meditação silenciosa da reparação daquilo e mão à obra. Assim, quando percebo a falha, veja uma calamidade moral, se acolho com indulgência, que me coloca severa para comigo, mas complacente para com o erro de outrem, isso me ferramenta de um prospecto que nos tira da condição de alvo de choque, de receptor daquela sombra e nos permite ir em busca da solução. Do que poderia ser feito em relação àquilo. Em sendo assim, ao desejarmos fazer essa fidelidade, eu trarei esse símbolo, esse carimbo gritante da contradição enquanto cristã, em que, mesmo que para aquele que me olha, eu esteja numa condição irregular, se a minha consciência me diz que é aquilo que preciso fazer, Jesus espera que eu seja fiel a isso. E continue. E nós precisaremos nos virar para não nos complicarmos moralmente. Em sendo assim, eu preciso recrutar o que trago, o que posso expor, para permanecer no nobre, visto que, se eu não uso aquilo que disponho para dar conta de fazer a luz continuar acesa em mim, vou me complicar e isso estará a pedir recomposição, reparação.